Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso convidado muito especial é o professor Renato Borelli. Ele é juiz federal na primeira região, coordenador dos cursos de magistratura do Ministério Público do Gran Cursos Online, professor de Direito Administrativo e de Direito Empresarial. Ele vai ser pai daqui a pouquinho, é marido e é um amigo muito querido nosso aqui do Gran. Professor, muito prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu. Gabriel, muitíssimo obrigado pelo convite e gostaria também de agradecer e mandar um abraço. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Professor, por que você decidiu estudar para concurso? Gabriel, eu na verdade resolvi estudar para concurso desde que eu era pequeno. Eu costumo brincar e falar o seguinte: quando eu tinha 10 anos de idade eu fiz o meu primeiro concurso público, porque eu ingressei no Colégio Militar de Brasília, isso nos anos de 1991. E também pela própria minha formação familiar. Meu pai foi servidor público a vida inteira, minha mãe foi dona de casa, do lar, muito preocupada com a minha criação, com a criação da minha irmã, e me espelhei no meu pai pelo fato de ter sido servidor. Meu pai primeiro foi empregado do Banco do Brasil e depois se aposentou do Banco do Brasil e na sequência fez um novo concurso para o Tribunal de Contas. Acompanhando toda essa trajetória do meu pai, eu resolvi que eu queria fazer concurso. Então, desde muito novo, eu tive esse espelho, né, para poder me seguir aí, me orientar dentro dos concursos. Antes da nossa entrevista, você comentou que duas palavras caracterizam essa jornada de concurseiro: dor e persistência. Por que essas duas palavras? Dor e persistência. A vida do concurseiro, falando para vocês, a vida do concurseiro, ela realmente é voltada para essas duas, vamos dizer assim, esses dois momentos, dor e sofrimento, dor e persistência. Por que isso? Primeiro ponto, dor por causa das frustrações, isso é normal. Toda vez que me perguntam sobre as minhas aprovações, eu sempre falo: deixa eu falar um pouquinho para você, deixa eu comentar sobre o que eu tive antes de reprovação, o que eu tive antes de decepção até chegar à vitória, vamos dizer assim. O sofrimento porque acompanha mesmo a dor, e a persistência porque é uma caminhada que vem também junto e você é talhado realmente. Esses dias eu estava conversando com o nosso querido professor Aragonês e comentei com ele, falei assim: a persistência faz parte. Você cai, levanta, tem vezes que não tão rápido, né? A queda, tem vezes que você fica um pouco no chão até conseguir se reestruturar e continuar na caminhada para os estudos. Então, assim, eu falo, olha, a dor e a persistência fizeram parte. A quantidade de reprovações que eu tive até chegar às aprovações já no final da minha preparação fizeram parte do meu crescimento. E eu falo o seguinte para todo mundo: isso não foi ruim. Me tornou uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, me tornou também, certeza, um juiz mais maduro para decidir os casos. Isso ajudou a formar o meu caráter, com certeza. Uma dúvida: por que você decidiu não seguir o caminho clássico ali de advocacia, depois de se formar em Direito? Já estava totalmente decidido que seria concurso? Houve uma tentação de ir para a linha da advocacia? E depois, eu pergunto além, por que a magistratura especificamente? Eu cheguei a advogar um pouco. Logo que eu me formei, eu advoguei um pouquinho. Mas na sequência, eu vi que não tinha condição de advogar, eu era muito ansioso. Hoje em dia é mais fácil para o advogado poder acompanhar a tramitação de um processo. Mas como eu era muito ansioso, ainda tenho um pouco de ansiedade, mas eu era muito ansioso, terminava de despachar um processo, eu ficava aguardando ali quando é que vai sair a liminar. Sai ou não sai? Será que vão deferir meu pedido? Será que vão indeferir? Se indeferir, eu tenho meu prazo para recurso. Então, realmente, a advocacia para mim não deu muito certo. E, na sequência, eu tive a oportunidade, trabalhei no Tribunal Regional Federal da Primeira Região como servidor, assessorei um desembargador, depois assessorei um ministro no Superior Tribunal de Justiça, e aí já não voltaria mais para a advocacia privada. Trabalhei um tempo no Conselho de Contribuintes, atual CARF da Receita Federal. Depois, passei um pouco pela advocacia pública, mas o porquê da magistratura? Já tinha um sonho desde a época da faculdade. Eu tive professores na minha época de faculdade que já me despertaram
esse interesse, né, pela magistratura. Fiz um curso também, Escola da Magistratura aqui em Brasília, e fui aluno do nosso querido professor Edilson Enedino, inclusive que já passou aqui nas entrevistas com você. História incrível, né? História incrível. E me espelhou, me motivava bastante. O Edilson Enedino, inclusive, me chamou uma vez para poder fazer estágio, já na Escola da Magistratura, para poder fazer estágio no gabinete dele, para poder ver um pouquinho como é que era o dia a dia. Então, vários detalhes foram aí somando. Eu lembro que quando eu estava no STJ, eu cheguei para o ministro que eu trabalhava e falei para ele, olha, eu gosto demais do que eu faço, mas eu vou realmente querer fazer concurso para juiz. E aí ele pegou e falou para mim assim, ad maiora natus, nasci para grandes valores, para coisas maiores. Segue o seu caminho, se você acha que você tem condições, vai adiante. E eu acho que você tem condições, Renato. E eu fui. E como é que foi essa preparação para a magistratura? Foi aprovado de primeira? Gabriel e o pessoal que está nos acompanhando, foram muitas reprovações até chegar na magistratura. Eu passei em outros concursos, procuradoria, defensoria pública, nem cheguei a assumir quando eu passei para a defensoria pública, passei também no concurso para Ministério Público de Contas, passei também para Ministério Público até chegar na magistratura. Mas só de magistratura, Gabriel e prezados, queridos telespectadores, foram mais de 10, foram 10 reprovações ao todo. Foram 10 reprovações. Quase 3 anos você comentou, né, estudando? 3 anos estudando, e essa é a média. Eu falo para todo mundo que é meu aluno aqui no GRAN, eu falo, olha, a média, inclusive em pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, descobriu que a média para você conseguir a aprovação é aí de 3 anos. Lógico, tem um ou outro ponto fora da curva. Para mais ou para menos, né? Exato, mas a média realmente é de 3 anos. Como é que você manteve a persistência durante esses 3 anos? Porque a gente sabe que a gente convive com isso, trabalha com concurso, que depois de uma reprovação, principalmente quando é uma reprovação ali na trave, como aconteceu com você no TJDFT, isso, né? A gente fica desmotivado, a gente fica triste, a gente quer jogar tudo pro alto, fica de saco cheio. Como é que segue de maneira imparável? Era alcançar realmente o meu sonho, né? Se eu foquei naquilo e falei assim, eu vou até o momento de realmente ingressar na magistratura. Eu abracei aquele meu sonho com toda a força, como eu falei, persistência, a dor fazia parte por causa das reprovações. Quando ainda a prova da magistratura tinha 4 sentenças, eu reprovei numa sentença num tribunal de justiça, mas isso nunca me fez assim desistir. Voltando ainda na questão da dor, do sofrimento, da persistência, eu levantava, tinha vezes que demorava, com certeza. Tive também uma reprovação uma vez no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Fiquei numa sentença também, sentença penal, que era meu calo. E foi por muito pouco nesse concurso. Mas na sequência eu consegui a aprovação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Você morou um tempo fora, no Nordeste, né? Isso. Atuou no Ceará, no Rio Grande do Norte. Passei por Pernambuco também. Pernambuco, depois conseguiu uma permuta e veio para Brasília. Retornei para Brasília, no ano de 2014. Que é de onde você nasceu, né? Minha base está aqui em Sua Brasília. base está aqui. Foi onde você conheceu sua esposa. Exato. Né? Esposa, que também é concurseira. E concursada, né? E concursada da Secretaria de Saúde do DF. E está estudando para outros concursos aí. Aluna do GRAN. Bacana. E, professor, você que fez muitos concursos, que reprovou em vários e foi aprovado em alguns dos maiores aí do Brasil, o que deu certo e o que não deu certo no seu percurso, de técnicas, de métodos que você adotou? Eu sempre indico, o que deu muito certo para mim foi fazer questões à exaustão. Quando eu cheguei na aprovação para a magistratura, eu tinha resolvidas 10.000 questões. Parece que é muita coisa? Não é muita coisa. São 100 provas com 100 itens de múltipla escolha. Então, é muita coisa. Hoje em dia eu tenho certeza que pela quantidade, né, de horas de estudo e pelo aprimoramento dos concurseiros, tem gente com mais questões aí que já chegou à aprovação com mais questões do que eu. Então, o que deu muito certo para mim foi realmente resolver questões à exaustão. O que não deu certo, por exemplo, para mim? Sair escutando uma coisa e outra,
comparativo. O fulano fez assim, faça dessa forma, e você abandonava a sua sequência normal, natural de estudo e começava a seguir aquela sequência, aquela dica máxima que tinham dado para você, uma fórmula mágica. Então, essas... Não existe fórmula mágica para nada, Não, né? não existe. Existem técnicas já consolidadas, que a gente sabe, enfim, mas fórmula mágica que tem que ser assim, assim, assado, não funciona, até porque o ser humano é muito diferente. Alguns podem dormir 5 horas, alguns precisam dormir 9, alguns, se estudarem de manhã, rendem mais, alguns à noite. Então, por aí já demonstra como nós somos diversos e como que nem tudo vai funcionar para todo mundo, né? E outra coisa também que deu muito errado para mim foi a questão de não respeitar o limite do meu corpo. Às vésperas da minha aprovação na magistratura, e hoje em dia ainda continua o mito de se estudar 12, 14 horas, eu passava o dia inteiro sentado tentando estudar. Eu preciso estudar mais horas, quando eu tinha um tempo, sentava para poder estudar. Você trabalhava? Trabalhava e também estudava. Para a magistratura? Exato. Na época você era de qual cargo? Eu fui do CARF e trabalhei também na Procuradoria do Estado como procurador. Procurador do Estado, tinha um expediente completo e estudava. E ainda estudava. Para a magistratura. Exato. E aí o que aconteceu? Eu tentei chegar nessa exaustão do estudo e eu tive uma hérnia de disco. Ou seja, não respeitei, meu corpo já não aguentava mais. Lá abandonei atividade física, tudo porque eu precisava realmente estudar e estudar demais. E ali eu vi que não dava. Tem que ser devagar, que nem academia, né? Você vai aumentando os pesos gradativamente, à medida que você vai ganhando mais força, mais desenvolvimento e chegando até um limite que você aguenta. Depois disso... Não dá. Não dá mais. Tem que respeitar. E aí você vai ter que ir crescendo devagarinho ali os seus resultados, né? Exato. Então, acho que com o estudo é bem parecido. É bem parecido, exatamente. Então, para quem está se preparando, respeitar o limite, a questão que as pessoas falam, principalmente em rede social, eu estudo 10, 12 horas por dia. Se estuda realmente 10, 12 horas por dia, até onde esse estudo realmente é proveitoso? Tem uma hora também que o nosso cérebro não aguenta mais. Chega e estafa. Então eu tenho que respeitar o meu intelecto e tenho que também respeitar o meu corpo. Não adianta, eu vou sentar aqui, eu vou estudar tudo, em 6 meses eu sou aprovado. Não. É degrau em degrau, conhecimento é sempre ali aos pouquinhos. Houve algum momento que você pensou em desistir do seu sonho? Assim, como eu falei, as perdas doíam, machucava muito, mas eu continuei firme até o final. Continuei firme. Eu tinha um propósito, agarrei e fui até o final com ele. Como é que começou a carreira de professor? A carreira de professor começou no ano de 2014 para 2015. Era um cursinho do Rio de Janeiro e eu já estava em Brasília, já havia removido, né, feito a permuta com esse colega. Então eu dava algumas aulas lá, fazia alguns materiais também, elaborava material e enviava por meio eletrônico. Começou dessa forma, começou aí. E a partir daí eu me tornei imparável na parte de lecionar também. A gente percebe que você tem uma grande paixão, né, por isso. Gosto muito. É algo que é evidente quando a pessoa tem um brilho nos olhos no que ela faz, que ela gosta, né, que ela está ali por um motivo além do financeiro, que sempre é importante, mas não é o principal, né? Tudo que é apaixonante nos motiva, né? E a carreira como juiz? Você poderia citar um caso, alguns casos que, claro, possam ser revelados, que te impactaram ou que te moldaram como profissional, que foi ali que você viu, olha, para isso que eu virei juiz, isso realmente me realiza. Se puder compartilhar com a gente aqui. Sendo juiz de vara federal civil aqui em Brasília, os casos realmente têm repercussão nacional, vários. E a pessoa depois com curiosidade, hoje em dia a gente tem o Dr. Google, você tem acesso a tudo. Sim. Alguns casos que eu decidi realmente tiveram grande discussão na mídia,
Mas esses casos não me moldaram, como você me pergunta, não me deram o gostinho de realmente dar a prestação jurisdicional, sentir-me ali juiz. O caso que mais me marcou na minha carreira foi quando eu era juiz no estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, e que eu concedi uma pensão por morte de uma relação homoafetiva. Foi um dos primeiros casos no Brasil. Você via que realmente, se eu fosse para o aspecto legal, não teria condições à época de conceder aquela pensão. E a situação era evidente, a administração pública e o INSS havia negado, mas ali eu decidi que a pensão era cabível. E no final da audiência, quando eu acabei de proferir a sentença, ver a satisfação no olhar, no rosto daquela pessoa, para mim, eu falei, esse caso aqui, para mim, foi marcante demais. Isso já tem são 7 anos já que essa decisão. Me marcou muito. O juiz, ele evidentemente precisa seguir a lei, mas precisa ser humano, né? Não pode ser um robô decidindo, precisa olhar todos esses aspectos. E a evolução da sociedade, do entendimento que a sociedade tem para conseguir ajudar as pessoas e fazer o trabalho correto, né? Exatamente nesse ponto eu falo o que é importante até na formação daquela pessoa que pretende ser magistrado. É sentir a dor alheia antes de tudo. Por quê? Porque sentenciar, acima de tudo, em primeiro lugar, é sentir. E você, como você colocou para a gente, Gabriel, você apenas sendo um juiz legalista, você não dá uma entrega satisfatória. Você não consegue falar, olha, realmente aqui houve justiça. Aquele juiz legalista, isso já foi colocado de lado há muito tempo. Atualmente você precisa de um juiz, inclusive, com base nisso, nós temos a resolução 75 do CNJ, que obriga para o ingresso na magistratura que o juiz tenha conhecimento de sociologia, filosofia, psicologia, ética. Então, é muito mais do que apenas o aspecto legal. O juiz precisa ter contato, sentir a sociedade. Ter empatia, né? Exatamente. É uma palavra muito importante para o juiz, para qualquer autoridade, né? Exato. Mas em especial o juiz que dá a palavra ali, determinante, né? Do que vai acontecer. Exato. Quais são os planos para o futuro? O que você tem em mente? Vai continuar dando muita aula? Continuar dando muita aula, continuar fazendo meu serviço, minha atividade como juiz, cada vez mais ajudar quem está nessa caminhada. Por quê? Porque eu sei o que vocês passam, o que vocês atravessam, qual que é a sua dor naquele momento, à noite, quando coloca a cabeça no travesseiro, ou então a pessoa quando faz um concurso fora, e eu sempre comento, o pior momento é na hora que entra no avião, falar, eu estou voltando agora para minha casa, como é que vai ser o dia de amanhã? Então, meus planos para o futuro, realmente, dar muitas aulas, continuar aqui com essa equipe fantástica do GRAM, como coordenador das magistraturas e dos ministérios públicos, e poder compartilhar com vocês aí cada vez mais um pouquinho. Professor, parabéns pela trajetória belíssima que você tem, né? Um exemplo aqui para todos nós, um exemplo de juiz, um exemplo de profissional dedicado, no magistério também, né? Como é permitido. Obrigado. E você sabe muito bem que nós temos um mote aqui, um lema, de ser imparável. Ser imparável no sentido de não desistir, no sentido de persistir, como você disse, apesar das dificuldades, apesar das reprovações. Às vezes isso vai exigir uma mudança de rota, uma mudança de caminho, uma pausa, mas não uma parada, né? E eu queria pedir a você que desse uma dica para quem está pensando em parar, para quem está pensando em desistir, para continuar firme nos estudos ou firme no trabalho, no projeto que ele ou ela possa ter. Pessoal, não desistam dos seus sonhos. Pode parecer clichê isso que eu estou falando, mas a pessoa só não consegue realizar, só não consegue alcançar o seu sonho quando realmente vem e desiste. Se você abraçou, como eu falei, foram várias as vezes que eu caí. Eu sempre me apresento, eu sou o Renato Borelli, mas o Renato Borelli que tomou várias e várias pauladas aí durante a caminhada para concurso, durante a minha preparação. Se você tem um sonho, abrace esse sonho, vá até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizá-lo.
Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pelo convite e também obrigado pela confiança de me indicar, né, de ter me aceitado no curso primeiramente e me indicar como coordenador do GRAM. Nós que agradecemos. Prazer é todo nosso. Prazer é meu. Obrigado. Se você gostou desta entrevista, assine nosso canal, ative as notificações clicando no sininho que fica logo abaixo. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta que ficaremos felizes em respondê-la. E siga tudo que produzimos por aqui, sempre com muito carinho, sempre para você seguir de maneira imparável rumo aos seus grandes e merecidos sonhos. Fique com Deus.